Oi, eu sou a Michelle, seja muito bem-vinda aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre, acho que eu posso chamar de a série do momento, que é House of the Dragon, a série da HBO, inspirada na história dos Targaryen, que é uma família criada pelo George R. R. Martin. Ele criou para a série principal dele, que é As Crônicas de Gelo e Fogo, que foi adaptada também na HBO para Game of Thrones. Então, eu tô vendo muita gente falando sobre os livros, que House of the Dragon se inspira. As pessoas citam muito este livro aqui, que é Fogo e Sangue, então eu vou contar pra vocês direitinho do que se trata, de onde vem essa família. Vou dar uma geral aqui pra vocês, mas tem outros livros que também trazem essa parte da história que está sendo retratada na série e que eu não tô vendo a galera falar por aí. Então eu vou mostrar pra vocês não só este livro aqui, mas outros lugares no universo de Gelo e Fogo, nos livros do universo de Gelo e Fogo, que você vai conseguir encontrar esta parte da história aí da série, que é a parte da Dança dos Dragões, quando a família Targaryen brigou entre si. Então já se inscreve aqui no canal, se você está chegando por aqui agora por causa desse vídeo, seja muito bem-vindo. Eu falo sobre livros, não só sobre livros de Game of Thrones, mas livros de uma forma geral, sobretudo literatura clássica, que é o que eu mais gosto. Fica por aqui pra gente mergulhar nos livros, eu te garanto que vai ser uma viagem muito gostosa, tá joia? E eu quero dar um recado também, desde já, no dia 23 de outubro eu vou fazer uma live aqui no canal, onde eu vou revelar quais serão as leituras da próxima edição do Clube MSL, que é o Clube MSL de 2023. Para quem não sabe, eu tenho um clube de leitura. Eu vou abrir as inscrições para ele lá no inicinho de janeiro, mas eu já vou revelar quais serão as leituras para dar tempo de vocês comprarem, ficar de olho aí em promoção, Black Friday. Então, no dia 23 de outubro, às 8 horas da noite, tem live aqui no canal de revelação das leituras do Clube MSL. Conto com a participação de vocês, tá joia? Então, vamos falar aqui sobre House of the Dragon. Nesse vídeo aqui eu não vou dar a minha opinião sobre a série, eu tô pensando em fazer um vídeo depois que acabar essa temporada, dando a minha opinião, comparando com os livros também, o que coincide, o que não coincide, mas isso vai ser num próximo vídeo aí. Hoje eu vou trazer para vocês aqui todos os livros que vocês encontram essa parte da Dança dos Dragões e vou falar exatamente aonde está em cada um desses livros aqui, tá? Pois muito bem, o primeiro desses livros que eu vou mostrar para vocês é o que eu já mostrei, que é Fogo e Sangue. A série é inspirada basicamente nesse livro aqui mesmo, e ele vai trazer a história dos Targaryen, metade da história dos Targaryen, para vocês se situarem aí. Os Targaryen são uma das famílias que vivem lá em Westeros. O Westeros é um dos continentes criado pelo George Martin para o seu universo ali, onde se passa a série principal dele, que é As Crônicas de Gelo e Fogo. Então aqui a gente vai ter Targaryen, para quem não tá ligando o nome da pessoa, é a família lá da Daenerys, de Game of Thrones, tá? E aqui a gente vai ter, então, a história dessa família. Eles governaram lá em Westeros por muito tempo, mas eles vieram de um outro lugar chamado Valíria. E aí este livro vai contar metade da história, porque tem mais um livro desse aqui para ser lançado ainda, que vai contar a segunda metade da história, tá? Aqui é só a primeira metade da história dos Targaryen. Mas aí ele vai trazê-la do começo, da conquista do Aegon, que era um Targaryen, que, na verdade, assim, vou dar um resumão aqui pra vocês, tá, gente? Só pra você se situar. Os Targaryen vieram de um lugar que se chama Valíria, e aí um dia uma mocinha ali daquela família teve um sonho profético que Valíria ia acabar, ia explodir, ia morrer todo mundo. E aí a família Targaryen pegou os seus dragões, porque lá em Valíria tinham algumas famílias que montavam dragões, os Targaryen eram uma dessas famílias, mas nem todas as famílias de Valíria montavam dragões, tá bom? Os Targaryen montavam, eles pegaram seus dragõezinhos e foram para Westeros, ficaram lá a salvo. Valíria realmente explodiu, acabou, morreu todo mundo, e os Targaryen estavam sãos e salvos ali em Westeros. Até um dia que o Aegon, que é um desses Targaryen, teve a ideia de que ele deveria unir o Westeros em um reino só, porque até então eram 7 reinos separados. Ele queria unir o Westeros em um reino só e ele seria o rei.
Na série House of the Dragon, tem até uma explicação que eles dão lá, não vou dar spoiler da série, obviamente, mas se você viu a conversa que a Rhaenyra tem com o pai dela, o Viserys, sobre uma profecia, então aquilo ali explicaria por que o Aegon resolveu unir o Westeros num reino só e ser o rei de Westeros, mas fato é que ele resolve fazer isso, ele tinha dragões, ele tinha duas irmãs que eram também esposas dele, porque os Targaryen se casam entre si para manter forte o sangue do dragão. Então eles tinham dragões, eles conquistaram Westeros, e esse livro aqui vai contar desde esse período da conquista do Aegon e passando aí por várias gerações da família Targaryen. Uma dessas gerações é essa representada na série House of the Dragon, que é essa parte da Dança dos Dragões, do Viserys, da Rhaenyra. Então, este livro aqui, para ficar bem claro, porque eu vi que tem gente que não entendeu, tá achando que o livro é todo a história da série. Não, gente, a série pega um pedacinho aqui desse livro para adaptar. Eu não sei até onde eles vão nas próximas temporadas, mas essa temporada que está falando sobre a Dança do Dragão, ela vai pegar especificamente um capítulo aqui desse livro, que vai começar aqui na página 289, nesse capítulo Herdeiros do Dragão. Então, a história da série começa aqui, quem tem essa versão começa na página 289, mas eu sugiro que vocês leiam o livro todo, tá? Mas a história da série começa neste capítulo aqui, Herdeiros do Dragão. Pois bem, uma coisa que eu quero esclarecer aqui, este livro ele não é um romance, ou seja, ele não é naquele estilo historinha, tipo as Crônicas de Gelo e Fogo mesmo, que tem ali os personagens e uma ação acontecendo com eles. Este livro aqui, ele é escrito como se ele fosse um relato histórico. O George Martin, ele chama de história imaginária. Então ele coloca aqui como se fosse um arquimestre que estivesse relatando fatos da história dos Targaryen, dessa dinastia Targaryen. Vocês já viram aquele livro Os Romanov, que é a biografia da dinastia Romanov na Rússia? Esse livro aqui é tipo aquele lá, com a diferença de que os Romanov é a vida real e esse daqui é uma ficção, uma história imaginária, como o próprio George Martin fala. Então, eu tô vendo muita gente falar que o livro é narrado pelo Septão Eustace, pelo Bobo Cogumelo. Não é bem assim, tá, gente? O livro, na verdade, ele é uma reunião de relatos históricos. Quem fez essa reunião de relatos é o arquimestre Gildain, eu não sei se fala assim, tá? Mas eu pronuncio dessa forma. E aí, até aqui no início do livro, ele tem uma observação falando que ele foi transcrito pelo George Martin, mas na verdade quem escreveu foi esse arquimestre Gildain. E aí a parte da Dança dos Dragões, que é a parte retratada na série, aí sim, o arquimestre Gildain ele vai utilizar relatos tanto do Septão Eustace quanto do Bobo da Corte, que é o Cogumelo. O Cogumelo já tá até famoso aí, o pessoal não sabe nem de quem ele se trata, né? Então é isso, não é que o livro todo é narrado nesses dois pontos de vista não, tá bom? Só para deixar claro para vocês. Durante o livro, o arquimestre Gildain ele vai utilizar vários relatos de várias pessoas, não só do Septão Eustace, outros também, mas nesta parte da Dança dos Dragões que está sendo retratada na série, sim, a gente vai ter principalmente esses dois relatos, do Septão Eustace e do Bobo da Corte Cogumelo. A parte do Septão Eustace é aquela parte mais documental, uma parte mais séria. A parte do Cogumelo é a parte mais devassa, a parte mais no estilo fofoca. E aí a gente tem a junção dessas duas versões de uma mesma história. Às vezes essas versões coincidem, às vezes elas divergem bastante. O que eu acho que a série está fazendo, e é o que eu acho que como leitor a gente deve fazer, é encontrar um meio termo desses relatos. Então eu acho que a série ela tá trazendo de fato esse meio termo. Então, por exemplo, na questão da Rhaenyra com o Christian Cole, com o Daemon, como eu falei, eu não vou dar spoiler da série, mas aquela treta lá, eu acho que eles pegaram elementos da versão do Cogumelo com elementos da versão do Eustace e trouxeram esse meio termo para a série. Então eu tô gostando bastante da forma que eles estão adaptando aqui essas duas versões.
Mas, como eu falei, não é só Fogo e Sangue que tem essa história da parte da Dança dos Dragões. Tem outros livros do Martin, que o Martin já publicou, que tem aqui no Brasil, que também trazem esse relato da Dança dos Dragões. Um deles é esse livro belíssimo aqui, que é O Mundo de Gelo e Fogo, que é um livro que ele é como se fosse uma enciclopédia. Ele também não é um romance, ele também é um livro de relatos históricos, tá, gente? História imaginária, segundo Martin. E ele vai trazer a diferença dele para Fogo e Sangue, é que Fogo e Sangue ele vai trazer a história dos Targaryen especificamente. Esse daqui vai trazer um apanhado da história de Westeros. Então ele não vai ter só a história dos Targaryen, mas vai ter também a história dos Targaryen e de outras famílias, dos Starks, dos Baratheon, daquelas famílias todas que vocês viram lá em Game of Thrones, para quem assistiu Game of Thrones, né? E aqui a gente também tem o relato da Dança dos Dragões, que começa aqui na página 60, separei para vocês. Olha como é que esse livro é lindo. Então aqui começa, no capítulo Jaehaerys I, começa então o relato daquilo que vai estar lá na série House of the Dragon. Esse daqui é um relato bem mais resumido, porque como eu falei, ele vai trazer um apanhado mesmo, é uma enciclopédia de Westeros, vai trazer todo o apanhado histórico de Westeros, dos primeiros homens até atualmente, né? Vamos colocar assim, até a série, né? Aquele período lá que se passa em Game of Thrones. Já esse daqui é um relato bem mais detalhado e focado na história dos Targaryen. Mas aí, o que eu indico para vocês? Talvez leiam esse daqui primeiro para ter um apanhado mais assim geral da história. E aí depois vocês vêm aqui conhecer os detalhes em Fogo e Sangue. Mas calma que não acabou não, tem 2 contos também que foram publicados aqui no Brasil antes mesmo deste livro aqui ser publicado, que já trazia pedaços dessa história da Dança dos Dragões, focados em personagens muito importantes. O primeiro deles é esse daqui, o Príncipe de Westeros, que está nessa antologia que se chama O Príncipe de Westeros e Outras Histórias. E ele vai trazer a história do Daemon, que é, no caso, o meu personagem preferido de House of the Dragon. Eu sei que ele não presta, mas eu gosto dele, vou fazer o quê? E esse conto é o último conto aqui da antologia. O nome dele é O Príncipe de Westeros ou O Irmão do Rei. E vai fazer também um resumão sobre quem é Daemon Targaryen. Muito interessante. Esse resumão, ele até tem aqui em Fogo e Sangue, mas como ele foi publicado aqui primeiro, tem a história do Daemon separada, se você quiser saber. E o outro conto, que também traz 2 personagens importantíssimas da Dança dos Dragões, que são a Alicent e a Rhaenyra, você encontra nessa antologia aqui, Mulheres Perigosas, e é também o último conto dessa antologia, que é, vou ler o nome do conto direitinho aqui para vocês, é A Princesa e a Rainha, ou Os Negros e os Verdes, porque você vai ver na série, não sei se já passou essa parte, que as duas vão se dividir, né, na disputa pelo trono, e aí quem ficar do lado da Rhaenyra vai ser conhecido como os Negros, e quem ficar do lado da Alicent vai ser conhecido como os Verdes. E aqui a gente esse conto traz toda essa confusão, esse início da treta aí da Dança dos Dragões, essa divisão entre essas 2 pessoas, entre essas 2 mulheres aí fortes, mulheres perigosas de Westeros. Então, tanto o Príncipe de Westeros e Outras Histórias, como Mulheres Perigosas, também tem contos aqui que vão estar dentro ali da Dança dos Dragões. Lembrando que esses livros, eles não são de contos só sobre Game of Thrones, tá bom? Não é nada disso não, são contos sobre várias histórias de vários autores diferentes. Aqui tem só a história do Daemon e aqui tem a história da Rhaenyra e da Alicent. E agora sim, vocês já sabem aonde encontrar tudo sobre a Dança dos Dragões, tudo sobre essa parte da história que está sendo adaptada para House of the Dragon. Eu aconselho que vocês leiam essas histórias, todas essas histórias, porque são muito interessantes. A narrativa do George Martin é espetacular. Espero que vocês estejam gostando da série tanto quanto eu. Como eu falei, vou dar minha opinião no próximo vídeo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui também. Um beijo e até o próximo vídeo.